Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom ver a igreja de maneira uníssona, cantando, louvando e exaltando ao Senhor. Isso nos dá um pouco do vislumbre do que será na eternidade. O povo de Deus junto, cantando, exaltando e glorificando ao único e verdadeiro Deus. Amados, nós estamos na exposição da carta de Paulo aos Romanos e hoje nós adentraremos em uma nova fase, em uma nova etapa da carta. Por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor Deus que nos guie, nos ensine e tenha misericórdia de nós. Expor a palavra do Senhor não é como expor um livro ou um texto qualquer. São as sagradas escrituras. E isso não é possível sem a misericórdia do Senhor sobre nós também. Então vamos orar. Ó Deus, que dádiva nós temos, Senhor, de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. É assim que o Senhor fala ao Teu povo. É assim que o Senhor revela ao Teu povo, pela Tua palavra escrita, pela Tua palavra inspirada, pela Tua palavra eterna. E nós temos a oportunidade, Senhor, pela Tua graça, de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que nós possamos nos regozijar nesta bênção. Mas também nós vemos aqui, Senhor, suplicar que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, através do que nós aprenderemos, para que de fato, Deus, possamos cumprir o que o Senhor requer de nós, para que de fato possamos viver como luz neste mundo, como sal nesta terra. Não apenas, Deus, proclamando quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer, mas também vivendo as verdades e as implicações dessa afirmação, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, que não seja por meio do pregador, Senhor. Aqui o pregador não é nada, Deus. O centro é a Tua palavra, o centro é a Tua vontade, Deus. O centro é ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e é disso que nós precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, conduza-nos, em nome de Jesus. Queridos, quando alguém era adotado por uma pessoa ou por uma família, naturalmente essa pessoa que foi adotada, ela vai ter alguns novos requerimentos para a sua vida. Ela vai ter novas diretrizes a serem seguidas na sua vida, de acordo com a família que ela faz parte agora. Se olharmos para outra área, por exemplo, como a área profissional, quando você é contratado também por um patrão ou por uma determinada empresa, a partir dali você tem novas diretrizes a serem seguidas. E você vai passar então a agir de acordo com aquilo que foi requisitado a você. Ou seja, quando alguém faz algo especial por você e te acolhe, como nos exemplos citados, geralmente vem junto alguns requerimentos e diretrizes que devem ser seguidas.
e assim também, queridos, é com Deus. E precisamos pensar que assim é principalmente com Deus. Ou seja, nós fomos sim acolhidos por Deus, nós fomos sim alvos dessa misericórdia e da graça grandiosa de Deus, mas também existem requerimentos, existem formas que nós devemos ter na nossa vida a partir de agora, a partir dessa nova essência, a partir dessa nova história que nós estamos vivendo como filhos e servos de Deus. E é basicamente isso, irmãos, que Paulo vai nos ensinar aqui na carta aos Romanos, no capítulo 12, dos versos 1 a 2. Paulo vai nos mostrar o que o Senhor de fato requer para a vida dos seus eleitos. Irmãos, um padrão evidente nas Sagradas Escrituras e na teologia de maneira geral primeiro vem os indicativos do que o Senhor fez por nós para a glória dele. Depois vem os indicativos daquilo que o Senhor requer daqueles que foram alcançados pela sua obra misericordiosa e salvífica. É exatamente isso que nós veremos a partir aqui do capítulo 12 de Romanos. Vejam, irmãos, como uma espécie de dobradiça. Paulo está fazendo uma abertura, uma transição da parte mais doutrinária da carta para uma parte prática. Agora, como tudo que foi dito antes será aplicado à vida cristã. E de forma inicial, o apóstolo mostrará qual é a vontade de Deus para a vida dos seus eleitos e o que deve caracterizá-los mediante a nova vida que receberam em Cristo Jesus. E é por causa disso, irmãos, que nós meditaremos numa seguinte pergunta, que já tem as respostas nesse texto. E qual é ela? Qual é a vontade de Deus para a vida dos seus eleitos? Qual é a vontade de Deus para a vida dos seus eleitos? E nós vamos ver à luz do texto que a vontade de Deus para a vida dos seus eleitos é, em primeiro lugar, que tenhamos um corpo consagrado e, em segundo lugar, que tenhamos uma mente renovada. Em primeiro lugar, que tenhamos um corpo consagrado. Vejam comigo novamente o verso de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Queridos, vejam que a oração, a primeira oração aqui no verso de número 1, começa também com a conjunção pois, que é uma conjunção lógico-conectiva. Isso significa que Paulo está associando o que foi dito antes ao que será dito agora. E o que Paulo falou antes de chegar no capítulo 12? Mais especificamente do capítulo 1 a 11, que a salvação é por meio da graça de Deus, que a justificação é por meio da obra de Cristo, que os homens por si mesmos vivem de fato em pecado, que as obras ou guardar a lei em si não é suficiente para se alcançar favor diante de Deus, mas que Deus, pelo seu agir, pelo seu amor, por aquilo que Ele fez antes da fundação dos tempos, que foi escolher alguns para que vivam para a glória dEle, dentre judeus e gentios, Ele salva quem Ele quer, para a glória de Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai dizer de maneira geral, dos capítulos 1 a 11. Mas agora, Paulo então ele vai unir o que ele disse antes a essa parte prática da carta aos Romanos. E é por isso que ele diz também: rogo, pois, irmãos. Rogar aqui tem uma ideia de suplicar, mas não apenas de pedir, uma súplica exortativa, de maneira veemente, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pela compaixão de Deus, pela compaixão eterna de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E talvez diante dessas palavras, a pergunta que surge também é: como isso funciona? Como eu posso apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus? Irmãos, para chegarmos à resposta satisfatória, precisamos notar primeiro que Paulo está tomando a linguagem extraída do sistema sacrificial de animais do Antigo Testamento e usando para aplicar a vida cristã. Veja que o verbo utilizado por Paulo como apresentar era um verbo usado para o ato de sacerdotes trazerem diante de Deus um animal, ali no altar, simbolizando uma entrega completa e absoluta.
animais sem defeitos, que deveriam ser tragos para serem mortos no altar. Os irmãos já sabem como é que funcionava o sistema sacrificial antes. Depois, algumas partes dos animais eram colocadas sobre o altar. Então, era colocado fogo, e aquela fumaça subia diante de Deus como um aroma suave. Era agradável para Deus. Assim era a prática do culto no Antigo Testamento. E Paulo usa essa linguagem para mostrar como deve ser o corpo. Mas quando Paulo fala corpo aqui, não é simplesmente o corpo físico, mas é todo o ser. É o ser como um todo. A nossa nova vida, tudo que está sendo regenerado, transformado, todo o nosso ser de maneira geral. Daqueles que foram de fato regenerados em Cristo com as suas devidas distinções. No Antigo Testamento, por exemplo, preste atenção nisso. Morria o sacrifício no processo do culto, mas agora, nós como sacrifício em Cristo Jesus, somos vivificados nesse processo. Antes morria o sacrifício, agora os sacrifícios vivos são vivificados. E viver como um sacrifício, irmãos, é viver de maneira santa e agradável a Deus. É viver de maneira que de fato venha honrar e glorificar o nome de Deus. E uma coisa que precisamos também nos atentar é: não tem como apresentar o próprio corpo como sacrifício vivo, irmãos, se for fora do corpo de Cristo. É interessante aqui porque o Senhor diz que nós devemos sim nos apresentar como um corpo vivo, como um ser que é sacrifício agradável a Ele. Mas muitas pessoas pensam que podem de fato apresentar um corpo santo fora do corpo de Cristo. E nós já precisamos entender isso de maneira mais veemente, mais aplicativa, porque Paulo fala, irmãos, que todos os crentes verdadeiros, lá no capítulo 11, são enxertados na oliveira verdadeira, plantados em uma unidade. Não existe ramo separado do corpo, não existe ramo fora da oliveira perfeita, que é Cristo Jesus. Posteriormente, em Romanos 12:4, Paulo vai falar sobre a ideia de um corpo que multiplica funções. Porém, irmãos, o grande problema hoje é que algumas pessoas se intitulam desigrejados, e elas pensam que de fato podem ser um sacrifício agradável a Deus fora do corpo de Cristo. Porém, queridos, isso não é possível. As pessoas dizem: ah, mas eu leio a Bíblia, ah, mas eu oro, ah, mas Deus está comigo. Nós estamos assim, um do lado do outro. Porém, eu não quero saber de igreja, porque a igreja tem pessoas hipócritas. Eu não sou hipócrita, porque a igreja, esse negócio de religião não funciona muito comigo. Só que essas pessoas, infelizmente, irmãos, não entendem o caráter do significado do corpo de Cristo. Não existe adoração verdadeira longe do corpo. Não existe um sacrifício de maneira geral que agrada a Deus longe do corpo. Não existe uma vida que agrade a Deus sem comunhão entre irmãos. Portanto, nós precisamos nos atentar e ensinar essa verdade a essas pessoas. Mas Paulo vai dizer que oferecer o culto, o corpo, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é um culto racional. A palavra aqui no grego significa lógica. A mesma palavra de onde origina a palavra em português, lógica. Resultado de um processo mental de conhecimento. Mas será que é isso mesmo que Paulo está dizendo aqui? Algumas traduções bíblicas traduzem por culto espiritual, para colocar aquela coisa mais mística, porém não é recomendado o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando de um culto racional. Mas o que devemos entender é que quando Paulo fala de corpo sendo apresentado de maneira agradável a Deus, e isso é um culto racional, ele está mencionando um culto que resulta no fato de pessoas terem entendimento de tudo aquilo que foi dito antes e que, portanto, é apresentado com coerência na vida presente. Ou seja, a partir de tudo que Deus fez por vocês, agora vocês devem ter uma vida santa, uma vida separada diante de Deus. E isso é um culto racional, algo que faz sentido
à luz do que foi feito por nós, de acordo com a obra de Cristo. Algumas pessoas usam esse texto para falar, irmãos, de uma discussão entre cultuar de maneira inteligível, ou, se não é de maneira inteligível, deve ser espiritual, onde alguns defendem que você perde o sentido e se joga, por exemplo, no manto, né? Começa a rodar, pular, cair, aquela coisa meio extravagante, sem entender o que você está fazendo. Então esse versículo, essa parte não é para isso. Mas o que Paulo está dizendo de fato é que oferecer a vida consagrada a Deus é um culto racional. Que é um culto racional. Meus irmãos, os gregos diziam que o nosso corpo é como uma tumba, que você não pode desenvolver enquanto você estiver preso neste corpo. Era um túmulo, e que o verdadeiro desenvolvimento e crescimento do homem vem após ele se livrar deste corpo, ele transcender. Mas nós pensamos diferente, que ainda em vida, sim, pelo que Cristo fez, nós podemos oferecer isso que temos, o nosso corpo, o nosso ser, a nossa vida, como algo agradável diante de Deus. Antes éramos sim como mortos diante de Deus, apesar de estarmos vivos enquanto pessoas, mas agora de fato nós não estamos apenas vivos fisicamente, mas também espiritualmente. Todo o nosso ser, essa sinestesia, essa comunhão transcendente entre corpo e alma, ela está agora sendo levada para a glória de Deus. E é assim que nós devemos viver. Na verdade, o nosso corpo é um instrumento que deve ser usado apenas para Deus. Irmãos, não há motivação maior do que a vida de santidade. Tudo que fazemos agora deve ser agradável ao Senhor. E devemos descobrir algo que devemos fazer de fato que agrade ao Senhor somente nas Sagradas Escrituras. Como é que nós sabemos a vontade de Deus? Como é que nós sabemos como viver uma vida que glorifica a Deus? Pela palavra. Muitas pessoas têm buscado aí fora o que? Revelações, novas revelações, né? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para mim. Deus me mostra a tua vontade. Usa o irmão fulano que é mais santo do que eu para falar o que eu devo fazer. Não, irmãos, o que nós devemos fazer está aqui. Como devemos apresentar a nossa vida diante de Deus está aqui. Mas falando de corpo também, como nós citamos, enquanto igreja, fazendo uma aplicação, nós devemos entender que também esse corpo, essa igreja deve ser santo e agradável a Deus. Às vezes, queridos, nós disciplinamos pessoas, às vezes nós exortamos pessoas, e principalmente nos dias de hoje, as pessoas levam apenas para o lado pessoal. Por que está sendo feito isso? Eu não admito, eu não permito. Quem são vocês para fazer isso? Mas essas pessoas não entendem que quando nós fazemos esse tipo de coisa, é para que o corpo esteja saudável. Ou como pode você fazer um trabalho braçal se um braço seu está quebrado ou ferido? Como pode você correr de maneira boa, de maneira saudável, se de fato uma perna está quebrada, está ferida? Essa analogia pode ser feita e aplicada ao corpo de Cristo. Como pode essa igreja em Cosmópolis permanecer firme, saudável e fiel se não tratada? Vejam, irmãos, o nosso objetivo não é estar aqui para esquentar bancos. O nosso objetivo não é estar aqui para termos apenas um nome de crentes, né? Ah, sou crente da igreja tal. Não para dizer apenas que somos cristãos reformados. O objetivo de estarmos aqui é para que todos juntos possamos ser sacrifício agradável a Deus, como um aroma suave na presença de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra, irmãos, em primeiro lugar, que a vontade de Deus para os seus eleitos é que de fato eles tenham e apresentem os seus corpos consagrados, as suas vidas consagradas ao único e verdadeiro Deus, e isso é o culto racional. Mas há uma segunda coisa que Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos, e que de fato nos mostra como nós devemos viver para a glória de Deus, e é também uma consequência dessa nova vida. O que Deus requer dos seus eleitos é que também, em segundo lugar, tenhamos uma mente renovada.
Veja que Paulo diz: e, ou também, não vos conformeis com este século. É interessante aqui que na língua grega, nós temos a ideia de entrar no esquema, de assumir uma forma com essa palavra, conformar. Por exemplo, quando você compra uma calça, ela não está nem tanto folgada, nem um tanto apertada. Eu não sei se vocês têm essa prática, mas eu tenho. Você coloca a calça e começa a dar aquelas abaixadas para ver se a calça, ela molda o seu corpo, né? Para ver se ela consegue fechar bem, para ver se entra. Eu aprendi isso com minha avó, eu não sei onde é que ela aprendeu, né? Mas é mais ou menos essa a ideia, principalmente para a gente que está um pouco mais cheinho, né? Ou também a gente pode dizer que uma massa, quando ela é colocada numa forma, uma massa de pão, quando ela começa ali de fato a esquentar, a fermentar, ela vai se moldando a forma. E quando você tira do forno, ela está o quê? Perfeitamente moldada a forma. E quando Paulo usa essa palavra aqui, ele está dizendo: não entrem em conformidade, ou seja, não se moldem a este século. E Paulo usa a ideia deste século como um mundo caído. Ele não está falando do século que ele viveu, o primeiro século da era cristã, não. Ele está falando, todas as vezes que essa ideia de século é utilizado nas Sagradas Escrituras, nesse sentido, refere-se ao mundo caído, ao mundo tenebroso. Ele diz: não vos amoldeis este mundo. E isso nos faz lembrar que o crente não deve se conformar com o mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. A forma do mundo, irmãos, é uma forma elástica, flácida. É uma forma do mundo de que nós, na verdade, nós temos um relativismo que vai para a área moral, a área ética, a área das virtudes. É um mundo que acha que a sua essência de fato existe através do progressismo. Porém, irmãos, nós podemos dizer que não é papel do cristão e nem coerente a um cristão viver dessa maneira. Para este mundo, o que é errado ontem é certo hoje. O repudiado ontem é aplaudido hoje. O vergonhoso ontem é praticado à luz do dia hoje. A sociedade contemporânea, meus irmãos, está se distanciando a cada dia mais da palavra, da vida de Deus, por causa desse progressismo, por causa do pecado do coração. Um exemplo disso, meus irmãos, é que a sociedade contemporânea idolatra o corpo. Um dos exemplos: as academias de ginástica estão lotadas. Veja, eu não sou contra a academia, eu estou precisando de academia. E na verdade eu incentivo: vá à academia, faça academia. Mas o que nós estamos vendo é que as pessoas usam isso como um álibi para se exibir publicamente, para estar mostrando o seu corpo publicamente. Instagram, por exemplo, o que você mais vê são pessoas seminuas. Ah não, eu estou malhando, eu estou forte, eu sou crossfiteiro agora. Mas ao invés de mostrar lá malhando, mostra o corpo praticamente nu. Aqui em Cosmópolis, por exemplo, principalmente em supermercados que ficam perto de academias, quando você vai em determinados horários, onde as academias estão no fluxo de entrada e saída, você entra no supermercado, você vê pessoas seminuas praticamente. Tem aqueles bombados que botam a camisa aqui, não sei para quê, e fica com o corpo todo de fora. E a mesma coisa as mulheres, muitas andando praticamente seminua no meio de pessoas, no meio de famílias. E se você vai falar algo do tipo, preconceituoso, é retrógrado, é careta, é passado. Só que o mais triste é ver que muitas pessoas que se dizem cristãs, que sabem que nós devemos nos vestir com ordem e decência, que não devemos ser pedra de tropeço para outras pessoas, estão também se exibindo, tanto nas redes sociais como em meios. E isso é porque, meus irmãos, muitas vezes estão entrando, de fato, na forma desse mundo. Um outro exemplo são as formas mundanas de pensar sobre política.
Nós estamos falando, terminamos a nossa série em política. Eu estou citando alguns exemplos pontuais, mas nós devemos entender que não é compatível um cristão apoiar aborto, um cristão apoiar coisas antibíblicas, um cristão apoiar tudo aquilo que é progressista, tudo aquilo que destrói a família, partidos que deixam claro quais são as suas vertentes de pensamento que são antibíblicas. Ah não, mas a galera de cada ilha eu vou também, os famosos estão indo, pessoas que admiram estão indo, eu vou também. Porém, queridos, nós precisamos pensar que o nosso modelo a ser seguido é Cristo, é a palavra de Cristo. Warren Wiersbe, um teólogo americano, disse certa vez que se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos de fato transformados. Quem você é, meu irmão? Quem você é, minha irmã? Você é conformado ou você é transformado? E é justamente isso que Paulo vai de fato nos exortar a ser aqui logo mais à frente. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Vejam que nós temos aqui, meus irmãos, algo muito interessante a se observar. Paulo está mostrando a antítese do primeiro imperativo. Ele diz o seguinte: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sejam transformados. O verbo aqui, apesar de imperativo, ele está no passivo. Ele está colocando essa ideia de que a transformação de fato ela vem de Deus. E mais uma vez nós estamos aqui diante de uma expressão muito rica. Transformar vem da palavra metamorfose. Você pode se lembrar aí que é aquele meio pelo qual o casulo, a largata no casulo, se transforma em uma linda borboleta. Portanto, esse processo do cristão é comparado a uma metamorfose que começa com um aspecto grosseiro e de fato termina com um aspecto belo. Metamorfose também é a mesma palavra que os evangelistas usam para dizer o que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. Quando diz assim: e ele foi transfigurado diante deles. Eu não creio que Paulo coloque essa expressão por acaso, mas vejam que no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo foi visto em uma nova forma, em uma forma transcendente, em uma forma bela, em uma forma totalmente diferente do que os olhos humanos podem de fato imaginar. E assim também, queridos, nós devemos ser transformados, diferentes, moldados a Cristo Jesus, transformados pela renovação da nossa mente. Você já parou para pensar que uma experiência nova pode mudar o jeito que nós vemos algumas coisas? Por exemplo, novos conhecimentos que você adquire pode te levar a ver o mundo à sua volta de outra forma. Nova experiência, como por exemplo o casamento. Uma coisa é quando você é solteiro, outra coisa é quando você se casa. E a partir daí você vai passar a ter uma visão diferente do mundo à sua volta. Quando você tem filhos, é interessante que eu tinha uma visão totalmente diferente antes de ser pai. Hoje eu tenho uma outra visão de mundo, uma outra forma de pensar em certos aspectos. Enfim, um estilo de vida, um novo trabalho, isso vai te levar a ver as coisas de uma maneira diferente. E é isso que a experiência do Evangelho faz. O Evangelho programa a nossa mente para que possamos viver uma nova vida, uma nova fase, enxergar as coisas de maneira diferente. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 2,16 que o verdadeiro Evangelho nos leva a ter a mente de Cristo, a mente que conduz à verdadeira sabedoria, a mente que está em harmonia com a mente de Deus. E é por isso que na sequência veremos que essa nova mente nos levará a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo fala do bom, do agradável e do perfeito,
O foco está no que é verdadeiro, a visão de Deus. Aquilo que está em harmonia com o que Deus de fato quer. E experimentar isso nos levará, meus irmãos, no dia a dia, a tomarmos decisões corretas, a experimentar o novo plano de Deus para nós, a experimentar os princípios revelados na Escritura, como ela se aplica a nós. E se nós aprofundarmos mais isso aqui, podemos entender que ter essa nova mente nos levará a entender o que é amor segundo a vontade de Deus, o que é frutificar segundo a vontade de Deus, o que é cultuar segundo a vontade de Deus, o que é agir segundo a vontade de Deus. É essa nova mente que vai nos encaixar na maneira que Deus quer que nós vivamos. E Paulo reafirma a ideia que isso é o nosso culto racional. Veja, o que foi dito antes traz como consequência isso: apresentar o nosso corpo como um sacrifício, como um culto racional a Deus. Isso, sendo um culto racional, nos levará a não nos conformarmos com esse século e naturalmente sermos transformados pela renovação da nossa mente. Agora preste bastante atenção nisso. Existe uma diferença entre estarmos conformados com a nossa mente e de fato estarmos transformados pela nossa mente. Eu digo isso porque infelizmente muitos estão apenas com a mente conformada com a ideia de ser cristão. Eu tenho essa nova mente de cristão, mas será que de fato existe essa nova mentalidade? A verdade é que muitos irmãos apenas estão equivocados. E isso leva para as diversas áreas da própria vida, seja na igreja ou pessoal. Um exemplo disso é que a igreja, para muitos hoje, é como um lugar que deve atender os meus anseios. Como é que o mundo pensa? O mundo pensa assim: não, eu tenho que estar em lugares que atendam às minhas necessidades. É como eu vou a um shopping center. Eu estou lá para ver coisas que de fato me atraiam. Eu estou lá para sentir o conforto do lugar, poder aproveitar do lugar. E naturalmente as pessoas começam a enxergar a igreja assim também. Antigamente as pessoas iam para a igreja porque lá tinha a palavra de Deus. Hoje, qual é o pensamento? Eu vou para a igreja porque tem um ar-condicionado. O ar-condicionado é melhor do que o ventilador, não é verdade? O ventilador faz aquela barulhada, é só vento na cara, mas o ar-condicionado não é uma coisa melhor, mais confortável. Eu vou para aquela igreja porque ela está pipocando de gente, então quanto mais gente, melhor. Ah, não, eu vou para aquela igreja porque meu filho é um pimentinha, né? E aí eu vou deixar ele com a tia da salinha, e aí eu fico em paz e eu posso assistir o culto. Até essa ideia está na cabeça de muitos. Eu vou assistir o culto como um telespectador, quando na verdade isso é antibíblico, porque nós devemos cultuar a Deus. Veja como muitas vezes, irmãos, a mente de muitos que se dizem cristãos não está de fato transformada. E isso leva a esses equívocos. Um outro equívoco, por exemplo, o meu filho é jovem, então eu preciso ir para igrejas que tem um grande grupo de jovens, porque aí ele vai se sentir enturmado. Irmãos, essa é uma das maiores besteiras que eu já ouvi na minha vida. Eu já contei para os irmãos que na época, na minha cidade, quando eu era adolescente, por ser músico, por ter conhecimento com pessoas de outras igrejas, eu acabei recebendo muitos convites para ir para determinadas igrejas. E tinha uma que de fato era uma igreja que tinha muitos jovens. Os jovens vestiam uma camisa, saíam na rua, era aquela coisa que chamava a atenção. Sabe quantos daqueles estão na igreja hoje? Sabe por que isso? Porque movimento, grupo jovem não segura ninguém na igreja. O que segura o homem na igreja é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não segurar uma pessoa na igreja, nem adianta ela estar lá. Mas nessa mentalidade, não. Só é bom para o jovem se ele tiver outros jovens próximos. Você quer ver outra mentalidade? No momento do culto, crianças devem estar com crianças. Isso é bom, isso é didático. Porém, queridos,
isso também é um dos maiores erros, um dos maiores equívocos cometidos na história do cristianismo. Paul Washer, um pastor norte-americano que eu admiro muito, ele observou que essa ideia de separação de grupos, de pessoas, se originam do evolucionismo, que foi lá criado por Charles Darwin, a origem das espécies, que pregam, por exemplo, que o desenvolvimento das crianças é paralelo de qualquer espécie e que elas precisam ser agrupadas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, lá não está assim, jovens estejam com jovens, crianças com crianças, está escrito que todos devem estar juntos para adorar e glorificar a Deus. Nem no Antigo, no Novo Testamento existe essa separação. E na verdade esses ideais do mundo vão entrando na cabeça do povo e o povo vai aceitando. É por isso que nós estamos falando aqui que existe uma diferença entre estar conformado e estar de fato com a mente transformada. Mas se podemos ir mais além, veja a sua vida pessoal. Analise a sua vida pessoal. Como ela anda? De fato você olha todas as coisas à luz das Escrituras? Ou você faz como o Beto citou hoje? Eu vou chegar em casa, eu vou tirar a minha roupa de crente e agora eu vou colocar a minha roupa de trabalhador. Cheguei em casa novamente, vou tirar a minha roupa de trabalhador e botar a minha roupa de pai de família. É assim, você vive apenas como etapas da vida, enxergando cada coisa no seu lugar e não à luz das Escrituras. Como você encara a igreja? Como um lugar de fato onde você vai tirar os pesos da sua consciência, ou como um lugar que é o centro da sua adoração a Deus? Como um clube social, ou como de fato alguém que faz parte do corpo de Cristo e está aqui para servir e viver para a glória de Deus? Ou como citamos ontem, ou antes, será que de fato você não tem enxergado a igreja como uma base para a sua religiosidade? Se sim, é uma mente conformada. Mas se não, a sua mente de fato está transformada. Portanto, irmãos, devemos pensar nisso. Sabe por quê? Porque nos dias atuais nós temos dificuldade de distinguir o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Porque ainda nos falta de fato uma mente renovada à luz das Escrituras. Para nós é um prazer, irmãos, estar aqui, por exemplo, falando sobre política. Mas sabe por que isso é necessário? Porque às vezes nós temos dificuldade de distinguir o que é certo e o que é errado, irmãos. E por que nós temos essas dificuldades? Porque a nossa mente ainda precisa estar renovada verdadeiramente pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor requer de nós. Uma mente renovada, ela vive e vê todas as coisas da maneira de Deus. E é isso, e é dessa forma que nós também devemos viver, irmãos. É isso que nos caracteriza como pessoas que estão sendo transformadas para a glória de Deus. O que o Senhor requer da vida daqueles que foram eleitos por Ele? Primeiro, um corpo como sacrifício. Em segundo lugar, uma mente renovada para a glória de Deus. Eu estou encerrando esta mensagem, mas lembre-se do que nós falamos no início. Nós dizemos que quando você é trago por um lugar, quando você é adotado por um lugar, quando você é chamado por um lugar, por meio de alguém, seja uma pessoa adotada, seja num trabalho, naturalmente você tem que viver de acordo com as diretrizes dessa pessoa. E não é diferente do que nós temos diante de Deus. É bonito você ver Paulo dizendo assim: você é salvo pela graça, você é justificado em Cristo Jesus, você foi imputado em Cristo Jesus, você foi colocado na videira verdadeira. Tá, mas isso se reflete na sua vida? De fato nós estamos seguindo as diretrizes dessa nova vida em Cristo? O que devemos ter em mente não é uma escolha, é uma obrigação. Que Deus nos abençoe, irmãos.